nome é Taína, vou falar sobre a técnica Imagem do Caos, que é uma das técnicas de introspecção contidas na segunda parte do livro Arco-Íris do Desejo, do Augusto Boal. Antes de descrever a técnica, o Augusto Boal informa que essa é uma técnica muito parecida com uma outra técnica também de introspecção chamada o circuito de rituais e máscaras. Ele ainda indica que essa técnica, a imagem do caos, seja aplicada logo após a aplicação de uma outra técnica de prospecção chamada a hora da verdade. Bom, sobre a técnica imagem do caos, o Boal coloca que com essa técnica é possível visualizar as disparidades existentes na vida do protagonista, para que ele consiga corrigir ou reestruturar conforme ele julgue necessário. Então, para aplicar a técnica, Boal orienta 3 etapas. A primeira etapa é a etapa que ele chama de a formação das imagens. Então, o protagonista vai propor 5 imagens de 5 momentos diferentes do seu cotidiano. E aí essas 5 imagens vão ser feitas por outros atores que vão contracenar com os antagonistas. Na segunda etapa, que Boal chama de a feira, essas imagens vão ser simultaneamente improvisadas. E aí o protagonista vai acompanhar, visualizar essas improvisações e vai ter a possibilidade de intervir. Então essas improvisações vão acontecer pelo menos 5 vezes, que é o que Boal chama de roundings. Então, em 5 rounds, essas improvisações vão acontecer. No último round, o protagonista vai poder substituir quem ele quiser e vai poder ali fazer a intervenção durante um fórum relâmpago. E aí, na terceira etapa da técnica, é a etapa do debate, onde vão ser discutidas questões que apareceram durante os rounds e, sobretudo, vai poder ser discutido a participação do protagonista durante o fórum relâmpago. E essa é uma das 9 técnicas de introspecção contidas no livro do Boal, e essa técnica está localizada entre as páginas 171 e 172. Olá, bem, vou falar agora da imagem do tira na cabeça e os seus anticorpos que estão aqui neste livro do Arco-Íris do Desejo, do Augusto Boal. Então, olha, sempre começamos com a improvisação. Alguém, que está no grupo, passa a ser o protagonista e nos diz sobre uma cena que aconteceu com ele, algum fato, e vai improvisar, vai escolher dentro do grupo o antagonista ou os antagonistas, certo? Depois, na sequência, ele vai então formar imagens. Ele vai também esculpindo o corpo dos participantes, imagens, mas imagens concretas, muito diferente dos desejos, da imagem do arco-íris do desejo. No tira na cabeça e os seus anticorpos, ele vai mostrar pessoas com as quais ele se relacionou. Por exemplo, o seu pai, a sua mãe, a avó, o padre, o patrão, a namorada, o marido, São pessoas. Então ele vai formar essas personagens e depois ele vai se colocar ao centro e vai organizar essas personagens como constelação, Ele é o centro, ele é o sol ali, então ele vai colocar na distância que ele quiser e na posição também que ele quiser, curvado, aberto, no alto, embaixo, abaixado, como ele quiser, certo?
Depois vai chegar próximo a cada uma delas e vai informar. Como? Dizendo assim: pai, lembra aquela vez que você me bateu com o cinto? Então, é por isso que hoje eu informa. Ou então, vó, lembra quando a senhora falou naquele dia que somente os homens é que podem? Então, vó, é por isso que hoje eu sou assim. Chefe, olha, você lembra naquele dia que eu fiz aquele trabalho e você falou para mim que eu... Então, é por isso que hoje eu sou assim. Ou então, padre, lembra quando você falou que era pecado o que eu tinha acabado de fazer? É por isso, padre, que hoje eu faço isso, é que eu sou assim. Bem, ele vai informar então essas personagens, né, que estão ao redor dele, ele vai até perto dela e vai falar tranquilamente. Os atores e as atrizes que estiverem fazendo essas personagens devem ficar imóveis, somente ouvirem estas informações. Na sequência, então, né, depois de ele fazer esse arranjo da constelação e informar as personagens, aí ele vai então reimprovisar com as imagens. Então ele agora vai discutir com cada tira. Desculpem. E claro, os tiras também vão improvisar com ele a partir das informações que a ele foi dada. Bem, depois a gente pode fazer ainda o modo Fórum Relâmpago, né? Na próxima etapa, na sexta, como está aqui. Estou tossindo, desculpe, mas é a garganta mesmo, nada de Covid-19, com certeza. Bem, e aí ele vai reimprovisar tudo isto, e na outra etapa, que agora na sétima etapa, vamos criar o quê? Os anticorpos. Ele, o protagonista, após essa reimprovisação, ele vai tentar criar, construir qual seria o anticorpo para que ele tira. E todo mundo que está em volta está vendo, ao perceber que já entendeu qual é a ideia, corre lá e substitui esse protagonista e vira o anticorpo dele. E assim esse protagonista vai criar anticorpos para todos os outros tiras. Ok? Tá. A partir daí, depois desses anticorpos, a gente vai então criar na oitava etapa a feira, que será essa discussão dos anticorpos com os tiras na cabeça. E o nosso protagonista poderá circular, né, por esses vários núcleos de cena, anticorpo e o tira, e observar como é que esses anticorpos funcionam, como é que esses anticorpos reagem. Depois disso, claro, como a gente sempre faz também, é muito importante sentarmos para fazer o debate de tudo o que aconteceu ali. Na prática, o Boal agora vai explicar aqui várias ideias, mas eu colocaria uma que eu fiz também com o espetáculo O Pregador, um espetáculo que eu fiz somente com negros e negras universitárias no Rio de Janeiro, onde nós mostrávamos também quais os tiras que estavam na nossa cabeça e que não permitia que nós agíssemos imediatamente em ações racistas. Aparecia, por exemplo, a mãe, né, de uma das atrizes falando: não bota batom vermelho, o batom vermelho aumenta os lábios, você é preta, chama muito atenção, não use o batom vermelho. Ou então aparecia um colega de escola, né, que chamava de picolé de asfalto, que chamava de Benedita, né, e também, então, impedia aquela pessoa de reagir
quando era assediada moralmente através de apelidos. E apelidos como macaco, como tantos que a gente vê, infelizmente ainda hoje em campos de futebol, quando jogam banana para jogadores como Daniel Alves, né? Ainda jogando lá no Barcelona. Então, o tira na cabeça e os seus anticorpos, em síntese, é isto. Obrigado e seguimos. Valeu!